fui criado pelos meus avós, então houve uma coisa que foi se desenvolvendo, este meu sentido, observar as obras que tínhamos em casa, os álbuns que o meu avô escutava, né? Os finais de semana em casa, quando os meus avós pusessem, por exemplo, eu gosto muito de jazz, e isso tem influências na minha infância, porque eram as músicas que eu ouvia na infância. Então, há coisas da minha geração, quando eu digo, conhece esta música? Eu digo, claro que eu conheço. Mas eu não conheço, eu conheço porque cresci com os meus avós. Eu acho que eu sempre pensei o teatro, no seu todo. Claramente, sempre tive a ambição de ser ator. Se me perguntassem, mesmo quando criança, o que quero ser, dizia quero ser ator. Mas nunca conseguia pensar no trabalho de ator só. Pensava como é que o teatro funciona no seu todo. Desde a direção, desde os figurinos, desde o cenário, desde a produção. Então, acho que mesmo na infância já tinha esse sentido. Hoje diria que talvez torne um bocado difícil de trabalhar porque eu não penso só no trabalho de ator. Então, mesmo quando há um diretor, há um cenógrafo, eu também estou a pensar. Quando construo a minha personagem, vou pensar na direção, vou pensar nas roupas e já sou aquele ator que já vem ao ensaio com as roupas que acha que ficaria muito bem aquela personagem. O Mambuço, que é um dos dramaturgos do Luarte e encenador, fez-me um convite, que era para fazer extratos de Uma Loucura Emergente, que era uma peça que eles já tinham feito com outros 2 atores, que é o Félix Tinga e o Nelson Maboi. E quando ele me faz o convite, eu digo, as pessoas que já fizeram estas peças são atores robustos e eu não me vejo em capacidade de fazer uma peça destas. Fiquei com muito medo, mas aceitei o convite. E depois ia contracenar com a Arlete. A Arlete é uma atriz, para mim, fortíssima e super dramática. Se há uma coisa que eu mais admiro é o drama. Mas eu estava cheio de medo. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer um papel do homem mais velho, com uma atriz mais velha e com muita bagagem. E eu que só trago uma bagagem que vem da escola, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. O que eu vou lá fazer? Então, naquela altura recordo-me de ter sofrido muito com o texto também, porque o texto era muito forte e era um texto, Os Tratos de Uma Loucura Emergente, só para dar assim um histórico. É a história de um casal que perde o filho numa das greves que nós tivemos do pão nos anos 2009, 2010 ou 2011, e este casal está cansado um do outro, mas acaba de ter esta perda. E era uma peça que discutia muitas questões políticas, mas dentro de um casal. Então era assim uma curva dramática. Mas também havia muito conteúdo, porque se criticava arduamente a política. Eu me recordo que foi uma peça, naquela altura, que foi quase que proibida de passar depois de um tempo, porque fizemos temporada na Avenida, fomos à Beira e quando voltamos tentamos repor a peça e chamaram-nos a atenção que devíamos ter de parar de fazer a peça. Tempos depois fui trabalhar com uma AMBA, que é um grupo que é liderado pela Maria Talha, pelo Dadivo, e a Maria Talha ia ensinar uma peça do Horácio Guiamba, que era o trabalho de defesa do fim do curso do Horácio Guiamba, e convidam-me para fazer esse espetáculo, que é no Estaleiro Geral de Luís Carlos Partarquim. E nessa altura foi um outro desafio, porque o Mambuço eu já o conhecia como diretor, já tinha habituado àquela mão. Vou trabalhar com uma outra diretora, ou com uma outra encenadora. E trabalhar com a Maria Talha foi fantástico, porque foi uma outra escola. Trabalhar com o Horácio também era uma outra escola para mim, porque era outra dinâmica que
que eu não tinha muito quando trabalhava com o Mambuço, né? Então ela tem uma forma muito peculiar de dirigir as suas peças e de levar os atores. Por exemplo, esta questão que eu falo, que eu gosto tanto da tragédia, a Maria Talha é tão boa a manipular a caixinha das emoções em cena, que ela no espetáculo conseguiu fazer isso comigo de forma mais minuciosa, né? Então eu me recordo que foram ensaios onde eu chorava muito e gostava de como estava a trabalhar e começava naquela altura já a dominar também os tempos. Em que tempo é que eu choro? Em que tempo é que as lágrimas caem? Como chegar a isso? E ela é também muito metódica na forma como dirige, né? E isso permitiu-me uma outra escola. O drama ou a tragédia, para mim, encanta-me por dois motivos. Eu, quando criança, via muitos filmes franceses e estou a imaginar o que são os filmes franceses. É aqueles tempos tão lentos, é o texto, é aquele chorar, é aquela emoção. Isso sempre me encantou. Agora, claramente, há partes de mim que depois começam a fazer pontes com esse drama ou com esta tragédia. E há coisas que me fascinam no drama, tirando esta questão dos tempos, mas é também quando eu começo a ter a possibilidade de fazer pontes das minhas próprias vivências com isto que nós chamamos de tragédia ou de drama, né? E aí também começo a repensar isso. Quais são as minhas dores? Se eu tenho que transmitir uma dor em palco, um sofrimento, uma angústia, onde é que eu vou buscar isso, né? E aí comecei a ir buscar isso nas minhas próprias vivências. Que dores, que feridas é que eu carregava, que traumas é que eu carregava e que podiam ser usadas em palco, né? Então, acho que sou um ator que funciona muito bem no drama ou na tragédia, desculpa, por causa porque consigo facilmente aceder às minhas próprias dores, às minhas próprias. Mais tarde também começo a trabalhar com o Beu, com a Isabel Jorge, que tinha um projeto para teatro infantil e fomos montando vários contos de escritores moçambicanos escritos para a criança e para a juventude. E nessa altura começa uma outra escola, que eu também já admirava o Umbeu, pelo seu trabalho e pela forma como os atores do Umbeu representavam. Então vou trabalhar com a Isabel, ela entrava como encenadora também. E era interessante porque ela é atriz também. Então era interessante para mim ver uma atriz que é produtora e é encenadora ao mesmo tempo e que também tinha de pensar tudo, né? Então foi um outro casamento que se faz nessa altura. Depois, mais tarde, consigo também ir trabalhar para as companhias de sonho de qualquer ator hoje, que é a Companhia Mutumbela Gogo. E foi super divertido porque eram atores que eu admirava. Trabalhei com a Graça Silva, com o Vitor Raposo, com Adelino Branquinho, com o Jorge Vaz, com a Yolanda Fumo e com a Isabel Jorge. Então era uma outra escola, era um encontro de gerações diferentes, né? Que também aprendi muito naquela altura. E depois dessa peça, a Manuela convida-me também para fazer os Pilares da Sociedade. Aí foi, para mim, divertido, porque eu participei do processo do trabalho, desde o trabalho de mesa, os ensaios, montar as cenas e perceber como é que o Mutumbela vivia, né? E aprendi imensas coisas que carrego para a vida, né? Então, o Mutumbela para mim foi. E depois disso houve outros
outros espetáculos, como o tributo ao Miyakoto, como foi feito pelos TP50, e é um formato também de espetáculo que me fazia voltar à infância, né? Porque era como eu via os musicais e me fazia voltar àquilo que eu via na televisão. Então foi super divertido. E entre isso foram surgindo também parcerias com companhias internacionais cá, de diretores que vieram cá a Moçambique e que trabalhamos juntos, e também houve algumas saídas minhas para fora de Moçambique. É muito engraçado isto, porque muita gente pergunta-me: e o que quando tu acordas, o que tu fazes? E eu disse: as pessoas soubessem que há imensas coisas para se fazerem, principalmente nesta fase em claramente pertenço ao Luarte, mas tenho os meus trabalhos mais autónomos hoje e considero mais freelancer. Tenho imensas coisas para fazer, imensas. Acho que para mim o dia devia ter 48 horas do que 24 horas, porque não é suficiente. Tem desde ensaios de preparação do corpo, tenho sempre de preparar o corpo e de treinar sempre, mesmo quando tenho ou não produções. Então tenho de estar a ensaiar sempre, né? E depois, uma das coisas que eu tenho feito agora é melhorar os trabalhos que foram criados nestes últimos tempos. E depois há um monte de coisas. Nestes últimos tempos fui a muitas residências, e as residências têm a parte artística, mas depois tens os relatórios para escrever, tens as tuas próprias notas para tirar, tens os teus próprios conhecimentos para reorganizar depois do intercâmbio, de tudo que se vive dentro de uma residência artística. E depois, hoje também, não só me considero ator, considero-me performer também. Então, como performer, tenho de ir visitar profundamente outras disciplinas artísticas, como a dança, como a música, e isso também requer ensaios, requer treino, requer intercâmbios, requer conhecer o mundo, ir ter com os bailarinos e conviver com os bailarinos, ir ter com os músicos e conviver com os músicos. Então, há sempre imensas coisas para se fazer, né? Se tu pensas o teatro na sua forma, e há elementos da dança que estão muito patentes no teatro. E isso é uma coisa que eu vejo muito nas parcerias que tenho com alguns colegas meus sul-africanos e companhias sul-africanas, que fui fazendo outros trabalhos. Os atores sul-africanos hoje, eu não os considero muito atores, considero-os performers, porque eles têm muito essa escola do texto falado, mas também a escola da dança contemporânea. Então, os seus trabalhos têm um peso e são lindos justamente por isso, né? Porque no mundo hoje, em geral, as artes começam a encontrar-se. Acho que elas já não discutem assim tanto, já não há uma luta, há mais um casamento, e elas procuram hoje encontrar-se de forma muito mais harmônica. E acho que houve um período em que tentou separar-se muito, né? Os artistas, um é músico, um é isto, o outro é aquilo, mas nunca pensamos como é que podemos pensar na interdisciplinaridade e como podemos nos casar. Então acho que as residências permitem muito este movimento. Eu sofri uma tentativa de homicídio por ser uma pessoa LGBT, e nessa altura, quando tento entrar pelas vias legais para processar esta pessoa, não consigo. Mas eu moro no terceiro melhor país para uma pessoa LGBT, segundo os dados estatísticos. Mas a lei não me defende. Então, aí eu percebi que o fato de eu ir a uma esquadra e dizer que tentaram matar-me porque sou gay, alguma coisa no processo muda. Percebes? Isso fez-me pensar, quando eu entro para a internet e pesquiso, dizem-me que eu moro no terceiro melhor país para uma pessoa LGBT.
Ser homossexual no meu país não é um crime, mas a lei não me protege. As estruturas que têm que me proteger não me protegem. E eu comecei a pensar, quantas outras pessoas em Moçambique devem viver isto? E nunca falaram sobre isto. Então a primeira experiência que eu tive, fui fazer um trabalho em Nampula com crianças. Vou para Nampula e decido, uau, estou cá por 2 meses, o que era bom aproveitar e fazer? Estudar a comunidade LGBT em Nampula, que vive num contexto islâmico, que é diferente do meu. E marquei uma série de entrevistas em Nampula com pessoas LGBTs. E entrevistei muita gente. E fui ouvindo imensas histórias que quase ninguém conta. Sobre como essas estruturas não funcionam para nós. E ouvi imensas histórias, logicamente tive que escolher uma, que foi uma das que mais me marcou, que é o que origina uma performance que já está feita, que é o primeiro produto deste meu projeto, que chama-se Zita. E Zita é uma espécie de teatro documentário. Eu conto a história como a pessoa contou-me, né? E é isso, é dar voz a estes silêncios que a sociedade cria. E dentro disso, submeti esta minha candidatura para Paris e passei. Sempre se diz que o moçambicano tem um quê de qualquer coisa que não conseguimos explicar. E eu acho que é a falta de vergonha. Então acho que o moçambicano não tem vergonha. Então vamos explorar isso, vamos explorar essa nossa falta de vergonha para fazer arte, para engajarmos cada vez mais e engajar uma sociedade e, acima de tudo, tornar a arte acessível a todas as pessoas. Esse é o meu desejo, que a arte chegue a todos os lugares, até os lugares mais recônditos, que a arte deixe de ser uma questão das elites, né? Mas que eu possa ter arte nos distritos, que eu possa ter a arte nas localidades, que eu possa, e que isso seja, acima de tudo, dado às crianças, desde a infância, porque quando olho para o meu processo artístico, penso muito nisso, que essa arte me foi, sou um privilegiado porque pude ter arte quando criança, poderia não ter tido, mas tive. Então, e houve projetos, por exemplo, que eu fiz na ilha de Moçambique que me espantou, foi isso, e fiz com crianças antes de ir às escolas. Então, pensem, e quero provocar esta até para os artistas, pensem quantas localidades nós temos, quantos distritos nós temos a nível nacional e quantas crianças há lá que não têm creches como nós temos nas grandes cidades e que poderiam estar a conhecer e a entrar em contato com a arte tão novos, né? Então, para mim hoje, a minha luta é isso, que essa arte chegue a estas crianças e que elas cresçam. Eu sou Yuke da Silva Torres Miranda, como nome completo, e uso mais o Yuke Miranda como artista. E nasceu em 1993, no dia 7 de outubro. Sou filho de pais separados e, entretanto, fui adotado pelos meus avós. Então cresci com os meus avós e os trato por mãe e pai até hoje, né? Por isso que trato este sentido de adoção, porque fui mesmo adotado pelos meus avós maternos.